6766 de 79. É a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. São os dois grandes dispositivos que protegem o meio ambiente artificial. Além disso, nós temos também na própria Constituição Federal... Oi? 6766/79. Lei de Parcelamento do Solo Urbano. E nós temos também na própria Constituição Federal um dispositivo que trata da função social da cidade. Função social da cidade. O artigo 182 da Constituição determina que a política pública, aliás, a política de desenvolvimento urbano, que é executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas pela lei, e esta lei é o Estatuto da Cidade, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da sociedade ou cidade, agora eu estou em dúvida aqui, e garantir o bem-estar de seus habitantes. Artigo 182, é da cidade, viu, gente? Eu copiei errado aqui, tá? O desenvolvimento das funções sociais da cidade, tá? Cidade, e não sociedade, como está escrito ali. E garantir o pleno bem-estar, e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então nós temos, em se tratando de meio ambiente artificial, nós temos o artigo 225, que trata genericamente, de forma indireta, da proteção da cidade, quando fala da harmonização de toda a política ambiental, quando fala na necessidade de se garantir um bem-estar coletivo, né? Desenvolvimento ecologicamente equilibrado. Depois nós temos o artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal, que trata da competência legislativa da União para instituir regras relacionadas à questão do ordenamento urbano, e o artigo 182, que trata da política da função social da cidade. E em matéria infraconstitucional, nós temos o próprio Estatuto da Cidade e a Lei 6766/79, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Uma dúvida? E nós temos a última modalidade de meio ambiental, de meio ambiente, que é o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho, indiretamente tratado pelo artigo 225, quando fala do desenvolvimento ecologicamente equilibrado. O artigo 225 é a fonte em matéria ambiental. Tá? Tudo que se torna em matéria ambiental está no artigo 225. Agora, é curioso que o meio ambiente do trabalho foi expressamente reconhecido pela Constituição Federal quando trata de uma das funções do SUS, Sistema Único de Saúde. Diz o artigo 200 ao sistema da Constituição Federal: ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, inciso 8, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, a Constituição Federal, quando trata do SUS, expressamente reconhece a existência do meio ambiente do trabalho. Expressamente reconhece a existência do meio ambiente do trabalho, porque coloca ali essa expressão de forma... olha que redundância linda, essa expressão de forma expressa. A gente vai pensando, né, e depois tem hora que não consegue fugir, né? Mas fazer o quê? Agora, uma questão interessante é o seguinte: quando a gente fala em meio ambiente, opa, faltou aqui. Então é o meio ambiente do trabalho. Reconhece expressamente a existência do meio ambiente do trabalho, quando no artigo 200, inciso 8, afirma que ao Sistema Único de Saúde compete,
além de outras atribuições nos termos da lei, colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido a do trabalho. Então a Constituição foi expressa, tá? Em reconhecer a existência do meio ambiente do trabalho. Agora, quando a gente fala em meio ambiente do trabalho, eu não estou falando do trabalho individualmente considerado. Tá? O trabalho é um direito social do indivíduo. Um direito social. Tá? Aquilo que o professor Celso Antônio Pacheco Fiorino chama de... Puxa vida, ele chama mesmo, né? Ele chama de... Eu esqueci como que ele chama. Ele fala da existência de um pacote mínimo, o mínimo existencial, lembrei. O mínimo existencial. Tá certo? O mínimo existencial é formado pelo pacote do artigo 6º, do artigo 5º e do artigo 6º. O artigo 5º, quando ele trata dos direitos individuais, e o artigo 6º, quando ele trata dos direitos sociais. Direito social, por exemplo, o direito do trabalho. Tá? Então, quando a gente fala em meio ambiente do trabalho, a gente não está falando em trabalho individualmente considerado. Tá? Eu não estou falando do trabalho considerado individualmente. Eu estou falando do trabalho tutelado de forma coletiva. Tá certo? O que se procura tutelar no meio ambiente do trabalho é o trabalhador. De duas formas, quer em relação à degradação das condições de trabalho, como também em relação às condições da saúde do trabalhador. Tá? Então, as condições degradantes de trabalho ou as condições de saúde do trabalhador. São as doenças trabalhistas, certo? As doenças laborais. Essa matéria afeta a justiça do trabalho. Tá? A matéria afeta a justiça do trabalho. E também, em relação ao Ministério Público, o Ministério Público que trata dessa matéria é o Ministério Público do Trabalho. Não é o Ministério Público Estadual nem o Ministério Público federal do âmbito da Justiça Comum. Tá? O Ministério Público do Trabalho é um ramo especializado do Ministério Público que trata só em relação a essa matéria. Ele trata das condições de trabalho, segurança, salubridade, tá? As condições de salubridade e de segurança do trabalho, como também as doenças trabalhistas em relação às condições de salubridade do trabalhador, minas, carvoaria, cana, tá certo? Existem trabalho lá na região, tem muito trabalho em relação a essa questão da cana, que já existiram casos de trabalhadores cortadores de cana que morreram por exaustão. Morreram por exaustão, de tanto trabalhar. Um cortador de cana chega a cortar, 5 toneladas de cana por dia. Certo? Só um facão eu já fico cansado. Só o tamanho do facão já me cansa. Não é brincadeira. E também questão da carvoaria, na região lá da Teodoro Sampaio, que é no Pontal do Paranapanema, ou na região de Panorama, que é a região também, quem vai aqui por Botucatu, Bauru, aquela região ali de Bauru, seguindo reto pela rodovia Marechal Rondon, termina em Panorama, que é na beira do Rio Paraná. Panorama também tem muita carvoaria, certo? E as condições de trabalho são muitas vezes degradantes e causam muito problema de saúde, certo? Um forno para queimar tijolo chega a 600 graus, tá? Então você imagina aquilo lá em quantidade assim, parece colmeia de abelha, um forno atrás do outro assim, extensão enorme, tá? Bom, portanto, quando nós falamos aqui na proteção do meio ambiente do trabalho, nós estamos tratando da questão difusa e não da questão do trabalhador individualmente considerado. Uma dúvida, gente? Então nós tratamos do conceito de direito de meio ambiente, conceito calma que eu não terminei ainda não, falta um tópico. Eu falei do conceito, primeiro eu falei da crise ambiental, falei da necessidade de uma visão biocêntrica, de uma nova relação com a natureza. Depois eu tratei de um conceito
de meio ambiente na Constituição Federal e um conceito de direito de meio ambiente na legislação específica. E tratei agora, por fim, essa classificação do direito, tá certo? Essa classificação do meio ambiente. Para encerrar, eu vou falar sobre a questão da responsabilidade ambiental. Que é rápido, tá? Porque isso daqui é tema de uma disciplina, de um curso inteiro. Responsabilidade ambiental. A questão da responsabilidade ambiental é firmada pelo artigo 225, parágrafo 3º. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição trata daquilo que nós chamamos de tríplice responsabilidade